Só mais um comentário sobre a questão internacional, que eu acho que é importante, que é o que foi feito com o Catar, né, pelos países árabes. Colocaram o Catar de lado, falando que eles apoiam o terrorista, que é um cinismo extravagante da parte da Arábia Saudita, que é o país que mais apoia terrorista no mundo depois dos Estados Unidos, acho que é a Arábia Saudita, né? Mas o importante é o que mostra, em termos das coordenadas políticas também, que muita gente não entende, não conseguiu entender na questão do Egito, por exemplo. Que há uma divisão dentro dos próprios países árabes com relação à política a ser seguida. O Catar apoia o Hamas, enquanto que a Arábia Saudita apoia Israel. Esses dois setores são os dois setores fundamentais digamos assim, das classes dominantes na Península Arábica e que tem mais influência sobre os países árabes. O governo do Mohamed Morsi no Egito era um governo ligado ao Catar. Assim como também o governo turco era um governo ligado ao Catar. Quer dizer, são os setores ligados à fraternidade muçulmana. Para quem considera, né, o Brasil está na moda no meio da esquerda, que é uma ideia que é a seguinte: todo mundo é igual, né? Do mais extremista do lado esquerdo até o mais extremista do lado direito, é todo mundo igual. Isso aí é o caminho para não fazer análise nenhuma, porque a análise consiste em você justamente diferenciar, né? Estabelecer a separação, ver quais são os elementos componentes de um todo que, à primeira vista, parece homogêneo. Se você não analisa, né, os diferentes interesses de classe, a oposição que existe entre esses interesses de classe, qual é o potencial desse conflito e quais são as limitações desse conflito, porque não é só porque há um conflito que esse conflito seja um conflito absoluto. Ele é um conflito, muitas vezes, relativo. O conflito mais importante, né, que estabelece uma divisão mais profunda, é entre a classe operária mundial e a burguesia imperialista mundial. Mas os outros conflitos têm importância na luta política, quando você vai definir a luta política. Então, o caso do Catar aqui está mostrando que, se você quer ter uma política correta em relação à luta dos povos árabes e o imperialismo, tem que levar em consideração o alinhamento de forças. Por isso que muita gente apoiou o golpe no Egito, falando que era a Revolução Egípcia, né? E outras barbaridades também. Tem gente da esquerda no Brasil que fala que os iranianos são fascistas, mas não fala que a Arábia Saudita é fascista, por exemplo. Uma coisa que não faz sentido nenhum. A Arábia Saudita é o país onde o fundamentalismo islâmico mais forte do mundo. Sempre foi. É muito tradicional isso daí. A repressão religiosa é mais dura na Arábia Saudita do que em qualquer outro país árabe, qualquer outro país muçulmano. Então, a esquerda se transforma num joguete, né, da manipulação imperialista internacional, a ponto que eles estão apoiando a ofensiva imperialista contra a Síria nesse momento, né, até agora, apesar da crise.